Datas comemorativas. O que são elas? São aquelas grandes vedetes da vida humana. As datas comemorativas movem sentimentos, movem pensamentos, movem comportamentos. Elas provocam um rebuliço na economia dos países, das cidades. O tradicionalismo em algumas festas propulsionam a economia das regiões e dos países. É importante ressaltar que tem que estar sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle, a função de cada data comemorativa e termos sob uma ótica bastante lúcida o significado de cada uma delas. Porque isso se torna relevante para a nossa qualidade emocional quando estamos passando por algum processo de sofrimento, de perda, de dor, de ruptura de relacionamento. As datas comemorativas nos aproximam com muita alegria quando nós estamos bem, quando nós temos os seres amados ao nosso redor. Dias de pais, de mães, de crianças, Natal, Ano Novo, Páscoa, algumas datas específicas, aniversários de casamento, aniversário dos filhos, dos nossos entes queridos. Algumas datas movem e mexem demais a nossa vida interior, causam um verdadeiro rebuliço. E também no comércio. Acabam chamando mais a nossa atenção para aquela data comemorativa, antes mesmo do dia dela chegar. Então, nós começamos a sofrer uma massificação de informações, de lembranças e aquelas nossas memórias antigas que estavam decantadas lá no fundo de nós começam a vir à tona, começam a boiar. E aí os nossos sentimentos começam a ficar misturados com a memória. O presente acaba ficando totalmente sem forças diante das lembranças do passado. E aí vêm os sofrimentos, sensações de culpa, desespero, questionamentos, por que sim, por que não? Poderia estar melhor? Poderia ser diferente? Eu te digo, poderia ser exatamente como está sendo também. Essa é uma das possibilidades que nós precisamos aceitar. Fixar o nosso pensamento no tempo presente nos traz mais equilíbrio e mais lucidez, porque com o pé no passado tendemos a ficar tristes, com o pé no futuro tendemos à ansiedade. E essa é a nossa grande luta, nos mantermos no presente, considerando que as datas comemorativas vão sempre acontecer, elas vão sempre se repetir, quer estejamos vivos ou não, quer tenhamos todos os nossos amados ou não, quer a nossa realidade esteja linda, brilhante ou não. E os veículos de comunicação, as mídias sociais, os veículos de comunicação de massa, vão continuar falando a respeito das mesmas datas, enquanto o mundo for mundo. O que não podemos fazer é ficarmos reféns desses acontecimentos. Precisamos nos blindar, nos protegermos. Lembrando, uma data comemorativa, ela nos remete a lembranças. As lembranças, elas vão permanecer. As lembranças não mudam de status. As lembranças, elas não ganham mais idade. As lembranças não ficam empoeiradas. As lembranças não têm mofo. As lembranças não têm rugas. As lembranças estão ali, intactas. Porém, as pessoas mudam. Nós mudamos, todos nós mudamos. O tempo passa, os cenários se modificam e as histórias se transformam, para bem ou para mal, segundo o nosso próprio conceito. Pois eu arrisco lhe dizer, apenas se modificaram. Elas apenas precisam ser vividas no novo tempo, o agora. O nosso hoje é o tempo mais importante da nossa vida. E gerir o hoje já é trabalho suficiente e difícil. Como então poderemos viver de maneira saudável o hoje, agarrados naquele ontem que a gente não quer largar? Te lembrando mais uma vez que o que você está experimentando no dia de hoje são apenas as lembranças de um tempo bom que você viveu, de momentos maravilhosos
e momento algum, bom ou ruim, se repete. O que se repete são situações similares. Aí são outras questões que nós podemos falar num outro dia. Mas aquele momento, ele fica congelado lá, no acontecimento. Por agora, são apenas memórias. Elas podem ser vívidas. Você pode sentir os cheiros, você pode sentir os gostos, as sensações, o frio na barriga. Mas o momento é aquele lá do passado. E o presente, como gerir? Temos que olhar para as datas comemorativas com a coragem e a grandeza, arrisco dizer, com o equilíbrio e a inteligência de pessoas que são gestores de si mesmos. Se nós não tomarmos as rédeas e controlarmos a nossa vida emocional a partir desta questão, data comemorativa, nós vamos viver num eterno sofrimento, porque vem uma após outra. É importante ressaltar que nós temos esse poder de cancelar pensamentos, são treinos. Nós podemos nos dar a liberdade de escolher como pensar aquela data. Nós precisamos demarcar bem esse território, o território das nossas emoções. E precisamos ser sustentáveis emocionalmente inteligentes. Não me lembro de ter ouvido em nenhuma outra época se falar tanto sobre inteligência emocional. Mas, afinal de contas, o que é isso? É a maneira prática como nós vamos gerir aquilo que está entre o pensamento, os acontecimentos e a nossa reação. A nossa reatividade diante das coisas que nos são apresentadas, das dificuldades, das lutas, ou das conquistas, das alegrias, das perdas, dos danos, não importa que tipo, se bom ou mal ao nosso próprio ver, mas é essa dinâmica entre o como pensamos, o acontecimento e como vamos reagir. Uma pessoa com inteligência emocional exercitada, ela se torna dono de si mesma. Ela se torna o gestor do seu comportamento. Isso é um ganho maravilhoso. Então, voltando ao assunto das datas comemorativas, diante delas, nós precisamos estar exercitados para que a gente lide com isso de uma maneira proativa e curativa também. Nós podemos nos dar cura sobre determinadas perdas ou situações ou tragédias se nós escolhermos nos retirar de determinados contextos via comportamento inteligente, emocionalmente inteligente. As melhores relações são aquelas que se dão dentro desse patamar de inteligência emocional. Essa inteligência, ela interfere na qualidade de vida do corpo físico, mental, até espiritual. Nós precisamos dar esse passo adiante na nossa evolução como seres humanos. Nós precisamos trazer a inteligência para todas as áreas da nossa atuação. E não será diferente num dia como o de hoje. Hoje, a vedete é o Dia dos Namorados. Quantas pessoas estão com seus relacionamentos destruídos, com seus relacionamentos perdidos, com mortes nas famílias? Quanta gente está divorciada, está casando, ou se separou, ou perdeu seu cônjuge, seu namorado, foi traído, foi trocado, foi deixado para trás, ou deixou, ou traiu, ou trocou. Então, a data de hoje vai mover tudo aquilo que já estava quase caindo lá no fundo, ou que já estava confortavelmente ajeitado lá no fundo. E a nossa qualidade emocional do dia de hoje fica completamente comprometida, porque as mídias sociais mostram casais felizes, alegres, romantizados, cheios de afeto, ternos, de aceitação, de reciprocidade, a troca de falas eloquentes, textos bonitos, nos levam a entender que, puxa, nós somos então um absoluto fracasso. Não, você está vivendo apenas a sua história. E nos seus bastidores é o mundo offline, é o mundo de verdade. E a verdade, às vezes, não está ali nas fotos,
não está ali naquelas palavras escritas. A verdade é completamente oposta. Mas a aceitação virtual convida. Ei, nós temos que postar que nós estamos numa boa. Mas todo relacionamento tem rusgas. Todo relacionamento, ele tem os seus dias mais difíceis, os dias da intemperança, os dias em que fomos longe demais, ou nas palavras, ou nas atitudes, ou na ausência de tudo isso. Porque não reagir de forma alguma também é uma forma de reagir. Então, não se subestime. Não imagine que a sua história é a pior de todas, que a sua história, ela não tem efeito. A única coisa que tem efeito na sua vida realmente é aquilo que é verdade, é aquilo que você de fato está vivendo e aquilo que você já viveu, que é parte da sua história de vida. E o seu hoje, ele é construído sobre as sacadas às quais você se permite estar debruçada. Você não pode estar debruçado sobre sacadas de romantismo se você está sozinho, está separado ou não está lidando bem com isso. Você não vai se debruçar sobre a sacada do Dia dos Pais ou das Mães se você os perdeu e está triste pela perda, está no luto. Você não vai se debruçar sobre a sacada do Dia das Crianças se você sabe que o seu filho está enfermo, ou você o perdeu, ou você quer ter o filho e ainda não conseguiu. Você não vai debruçar sobre a sacada que vê as pessoas publicando as fotos de bebês super saudáveis e felizes e sadios e querer comparar a sua verdade de um filho enfermo ou da perda de um filho através daquelas imagens. Então, mudando a palavra de debruçar sobre a sacada, nós podemos falar, você vai buscar validação de si mesmo, da sua própria história, das suas conquistas, de quem você é, dos seus ganhos reais, através daquilo que é a realidade online, apenas virtual do outro, ou aquilo que a televisão está mostrando como tempo de celebrar. Todo dia é dia de se celebrar pai e mãe, é dia de celebrar os avós, de se celebrar o namoro que você tem, de se celebrar o casamento, o aniversário, a morte e a ressurreição de Cristo, se você é cristão. Todos os dias são dias de se celebrar todas as coisas. Se você prestar atenção, o calendário das crianças agora, dos jardins de infância, das grades curriculares, dos parâmetros curriculares nacionais, todo dia tem uma comemoração. O dia do circo, o dia do palhaço, o dia da pipoca, o dia da árvore, o dia do índio. Não são só mais aquelas da minha geração, tão marcadas e tão específicas. São tantas datas a se celebrar, mas o que fazem com isso ao mostrar para as nossas crianças uma celebração diária? Ou toda semana um dia especial de? Que a vida deve ser celebrada nos seus mínimos detalhes. Todos os acontecimentos devem ser vistos com o ponto de vista de celebração, de agradecimento, de gratidão por alguma coisa. Não é tolice celebrar todas as coisas. Não é um idealismo hipócrita a gente olhar para todas as coisas e se alegrar com os pequenos movimentos da vida, com as pequenas coisas. Não é tolice, não é jargão, não é ser piegas. O piegas é aquele excessivamente emocional, né? Aquele que romantiza tudo. Não é isso. Não se trata disso, se trata de valorizar o que realmente é valorizável, a vida. Você tem a vida continua para você. Então a melhor maneira de você fazer um tributo a quem se foi, se você perdeu por morte, é continuar firme, de pé, engajada em reagir e não se imobilizar e paralisar a sua história lá no funeral do outro. Faria o outro feliz ver você destruído ou destruída? Não. Daria alegria a quem partiu te ver prostrado, entregue? Não. Então diga a si mesmo, por amor à memória de fulano de tal, de fulana de tal, eu vou me erguer, eu vou continuar. Vão ter dias em que eu vou debruçar-me em mim mesmo, eu vou chorar, mas eu vou reagir, eu vou escolher viver.
E são essas as escolhas que nos diferem de vencidos ou vencedores diante de uma tragédia, de uma perda, de uma calamidade. Então, esse mesmo comportamento, esse mesmo padrão comportamental, nós podemos aplicar em todas as situações de vida. Por exemplo, hoje o Dia dos Namorados está sendo celebrado e comentado. Poxa, porque dentro dessa pandemia, nós, no momento desse áudio, estamos dentro do ápice do coronavírus no Rio de Janeiro, no Brasil. Nós temos um momento para dispersar um pouco daquelas más notícias. Então, vamos falar dos Dias dos Namorados. É um dia em que a poesia começa a fluir no ar ao invés de apenas aqueles números tão sofridos. Histórias tão dramáticas, tão duras, que a gente está aqui sem o poder de resolver todas elas. As que tiverem ao nosso alcance, por favor, que a gente não se intimide. É válido e é muito importante. A data comemorativa tem o seu valor, sim. Assim como eu expliquei para as crianças. Então, no dia de hoje, é um dia bom para que se lembre que o romantismo ele existe, sim. E que se o seu acabou por uma perda, uma ruptura relacional, uma separação, não importa. Você já experimentou isso antes? Ok. Se não experimentou, um dia você vai experimentar. Quando você começar a emanar de si aquilo que você quer receber. Você quer a alegria, você quer carinho, seja uma pessoa alegre, iluminada. Uma pessoa que atraia. Dê aquilo que você quer receber. Existem leis da física que explicam. Aquilo que você emana, você atrai. As energias, elas se atraem, são polos atrativos. Então, nós precisamos estar cheio daquilo que acreditamos sim que merecemos receber. Você não tem o seu amor do seu lado, você precisa por um motivo ou outro estar distante do seu amor, ok, está todo mundo podendo se abraçar hoje, olhando pela ótica da pandemia, não, mas muitos podem sim estar aproveitando esse dia. Mas todo dia é dia de celebrar o amor que se tem se ele for verdadeiro. Então vale muito a pena que se olhe para tudo o que se tem com coragem de celebrar. O seu cônjuge, o seu par, sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu amigo, o seu vizinho, não é feito só de defeitos. Às vezes, aquela pessoa é formada de coisas para as quais você não está preparado para olhar. Porque muitas vezes, inconscientemente e tantas outras conscientemente, são questões que não estão resolvidas dentro de você mesmo. Então você se dá o luxo de se desgastar com aquela outra pessoa ou agastar aquela outra pessoa por conta daquilo que você ainda não elaborou dentro de si próprio. Procura olhar com mais generosidade, com mais simplicidade para as pessoas, para os relacionamentos, para si mesmo, para a vida. Isso é um facilitador de vivências. Isso chama-se inteligência emocional. Quando os acontecimentos externos, quando os seus pensamentos não movem os seus sentimentos e os seus comportamentos por causa de influências externas, entende? Você pode escolher. Você tem que ser o maestro dessa orquestra toda. A informação externa vai acontecer sempre, vai deflagrar um pensamento, que vai deflagrar um sentimento e vai desembocar num comportamento que é uma reação. Então você começa escolhendo o que vai interferir nas janelas da sua alma, através da sua audição, através da sua visão, através daquilo que você fala. É lícito dizer que nós somos aquilo que comemos. Também é lícito dizer. Nós reagimos segundo aquilo que pensamos. Então a gente tem que escolher no que pensar. É bíblico dizer o que deve o homem pensar, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, entende? Está tudo dentro de uma só situação e que nos cabe para nos relacionarmos, seja com pais, com filhos, com cônjuges, com amigos, colegas de trabalho, onde quer que se vá, de forma sustentável, temos que agir com inteligência emocional. Podemos estimular isso? Sim, nós podemos. Para isso existem as análises, existem as terapias, existem os tratamentos.
Precisamos de ajuda? Busquemos ajuda. Não conseguimos sozinhos? Vamos buscar ajuda. Mas nós precisamos tornar a sermos maestros e maestrinas da própria vida. Ninguém pode pegar a batuta e reger a sua orquestra. A orquestra da sua vida tem que ser regida por você, porque você é o único responsável por aquilo que você escolhe fazer. Você é responsável pela sua reatividade. Você é responsável pela forma com que você pensa. Você é responsável pelos sentimentos que você nutre dentro de si. Então, pega essa batuta no dia de hoje e põe a sua orquestra para tocar no ritmo certo. O ritmo de um crescimento maduro, sadio e feliz. Quer seja dia dos namorados ou dia de si mesmo. Então, eu te convido hoje. Vamos celebrar a nossa existência. Vamos celebrar quem nós somos, quem nós podemos ser. Aquilo que nós já construímos de bom, sim. Aquilo que já vivemos de bom, sim. Pode ser no passado distante. Pode ter sido outro dia destes. Seu relacionamento pode ter terminado ontem. Mas nada de achar que sofrer porque hoje é celebrado pelo comércio e por outros casais o Dia dos Namorados, você é a pessoa mais infeliz da Terra. Não mesmo. Se você precisar passar o último dia de um ano sozinho, passe com a alegria e a gratidão, olhando aquilo que você é e o que você já tem ao redor. As outras coisas não te pertencem porque são futuro e é a vida do outro. E isso não está sobre o teu domínio. Escolha com sabedoria, escolha com inteligência. Um forte abraço e até a próxima!